Eu tenho tanto que eu poderia falar sobre isso, mas eu só vou terminar contando uma história. E essa história não é para me exibir, não. Muito pelo contrário. Eu vou te mostrar como que eu, como cristão, mesmo já sendo um pastor, como eu não entendia o tanto que Deus quer nos usar para demonstrar a derrota de Satanás. O tanto que nós somos, em Cristo, capacitados a isso. Eu pastoreava em Santarém, eu recebi um telefonema, falaram, uma mulher está endemoniada, já fazem 6 dias que ela não come nada. Já chamaram todo tipo de religioso lá, todo tipo, e o demônio não saiu. Será que o senhor puder vir? Eu era pastor solteiro ainda, e eu até, falei assim, quando nada funciona, aí que chama o pastor. Aí eles falaram, não, pastor, mas a irmã que tinha me ligado, que era vizinha deles, falou, pastor, eles estão sinceros. Eu falei, mas o marido dela quer que você me chame, porque ele que é o sacerdote do lar. Se ele não quer ajuda, assim, de Jesus, eu não posso forçar em cima dele. Não, ele quer. Ele está te esperando aqui, pastor. Aí eu pensei, poxa, mas... Porque ela falou que o negócio estava muito feio. Que estava o bairro todo lá, aquela coisa. Eu fiquei meio com medo, porque eu não tinha tanta experiência naquela época de expulsar demônio. Então eu passei na casa de um amigo pastor meu, porque esse era experiente. Esse era um verdadeiro caça-demônio. Aí eu falei, cara, vou precisar da sua ajuda aqui. Quando nós chegamos lá na casa, era um bairro lá em Santarém, que chama-se Santarenzinho. Gente, parecia que um bom pedaço do bairro todo estava lá. Era tanta gente, todo mundo com medo que a mulher ia morrer. 6 dias sem comer, a situação estava crítica. Eu desci do carro lá fora da casa ainda, conversando com o marido dela, e ele me confirmando, fazem 6 dias que ela está endemoniada direto, não come nada, 6 dias. E aí eu ouvi um barulho vindo lá de dentro da casa, parecia 2 pedaços de ferro se esfregando. Eu falei para ele, perguntei para ele, que barulho é esse? Ele falou, são os dentes dela. Eu falei, os dentes dela? Aí eu fiquei tão feliz que eu tinha chamado o pastor. Aí, eu lembro até hoje, que eu rodeei o carro e falei para o pastor tinha acabado de sair do carro também, eu falei assim, pastor, você tome a dianteira, eu vou só te apoiar em oração. Aí nós dois entramos, ela nem estava na sala da frente, gente. Ela nem estava na sala da frente. Ela estava no outro quarto de trás, que tinha uma porta e uma janela, uma porta para os fundos e uma janela, era um quarto bem grande. Quando eu entrei assim, na realidade, o pastor entrou primeiro e depois eu entrei. Quando nós entramos na sala da frente, a mulher endemoniada não podia nos ver. Não, ela estava no outro quarto, numa forma que não podia nos ver. Mas o demônio gritou bem alto, com uma voz masculina, através da boca dela, assim. Eu sei que você é pastor, mas eu não saio. Aí dava aquela gargalhada, aquela gargalhada infernal. Com certeza o demônio está se referindo ao outro pastor. Porque naquele momento eu só era uma ovelhinha. Mas, quando nós entramos lá, daquele quarto, eu vi uma das cenas, eu nunca vou esquecer essa cena. O quarto estava cheio de gente, na janela, na porta, e muita gente para cá, bem longe da cama. Ninguém tinha coragem de ficar perto da cama, só o marido dela. Ela estava deitada numa cama de casal, assim, parecia uma coisa de filme de terror. E os dentes não estavam batendo assim, estavam esfregando assim. E saía um barulho tão alto, tão infernal. Você pensava, como que esses dentes não estão se esmagando todinho? Com tanto barulho. Aí que eu entendi melhor que a Bíblia fala que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Aí eu, para apoiar melhor o pastor em oração, também fiquei bem longe da cama, no meio da multidão aqui. E o pastor foi lá, e no meio da sala, e leu um trecho da Bíblia. Depois ele foi lá para a mulher endemoniada e falou assim, sai dela em nome de Jesus. Aí ele falou para a mulher, diga amém, Jesus. Só que o demônio respondeu naquela voz masculina,
amém, Jesus, mas eu não saio. Aí ele dava risada infernal. Aí começou a guerra, o pastor falando para sair, e o demônio falando que não ia sair, e aquela coisa. E depois o pastor me falou que o que tinha acontecido, e eu ouvi mesmo quando aconteceu, quando ele estava aqui na sala, no meio da sala, lendo a Bíblia, o demônio tinha dito, eu sou de tal e tal hierarquia, e você sabe que você nunca enfrentou um desse, e você não vai conseguir. Ele pensou com ele mesmo, eu acho que eu nunca enfrentei um desse hierarquia. E aquilo jogou uma dúvida no coração, e aquilo acabou impedindo. Aí aquela guerra, sai ou não sai, e o demônio falava, eu só saio, eu sou um bom espírito, ele falava, sou um bom espírito, imagina se fosse mal. Aí, eu sou um bom espírito, e eu estou aqui para ajudar, e só vou sair se chamar um curandeiro, vai dar um certo tipo de banho, não sei o que é o quê. E eu estava aqui no meio da multidão, já tinha passado uns 20 minutos, e eu vi um senhor idoso dizer assim, esse espírito, essa entidade sai, mas não desse jeito, em outras palavras, não pelo nome de Jesus, tem que dar os banhos e tal. Quando ele falou isso, aí o meu sangue ferveu. Eu pensei, não, esse povo vai tudo ser enganado por um demônio mentiroso. Eu fiquei com uma ira santa. E eu lembro, não em voz alta, mas só no meu coração, eu falei para Deus, Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa agora. E, irmãos, eu ouvi claramente aqui dentro a voz do Espírito Santo. Ele falou, não, você que tem que fazer. Aí eu falei, mas Senhor, né, se o perito em expulsar demônio não está dando conta, imagina eu. Aí ele falou claramente, é isso que eu quero enfatizar, porque você, se você já nasceu de novo, você está nessa mesma condição que eu estava. Olha o que ele disse, na realidade, meu filho, você só tem que ser um canal, porque o meu Espírito Santo, o Senhor Jesus mora dentro de você. Você só tem que deixar Jesus lhe usar. Ele que vai fazer a obra através de você. E ele me fez lembrar, 1 João 4,4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu lembro, não falei nada em voz alta, mas eu lembro claramente pensando assim, é verdade, eu estou cheio de Jesus. Eu estou cheio. É Jesus, não sou eu. É Jesus que vai expulsar esse demônio. Eu lembro que eu pensei isso. Quando eu pensei isso claramente, todo o medo desapareceu. Desapareceu. E eu olhei para a mulher, fiquei com uma pena dela. Uma compaixão sobrenatural. Eu pensei, essa pobre mulher vem sofrendo. E eu fui lá perto da cama, olhei bem nos olhos dela, falei, como é o seu nome? Só que o demônio que falou o nome dele. Meu nome é... Falou um nome de demônio, que eu nem lembro mais. Aí o marido dela falou assim, o nome dela é Edneuza. Aí eu falei bem alto para a multidão ouvir, eu falei, Edneuza, você está sendo horrivelmente oprimida. Você fala, mas ela estava inconsciente, estava, mas o espírito do ser humano nunca dorme. Eu falei, Edneuza, você está sendo horrivelmente oprimida por um demônio. Mas Jesus vai te libertar. E ele gritava e ria e falava, eu já disse que eu não saio. Eu falei, nós te amamos, Edneuza, e Jesus também te ama. Ele disse, Jesus não ama ela não, quem ama ela sou eu. E dava aquelas risadas. Aí ele já tinha falado o nome dele, eu olhei bem nos olhos dela, e dessa vez, para falar com ele. Eu nunca vi tanto ódio sair dos olhos de alguém, nunca, toda a minha vida. E eu falei assim, fulano de tal, e essa agora eu falei bem baixinho, mas estava um silêncio que todo mundo ouviu. Eu só falei assim, fulano de tal, você vai ter que sair. Quando eu falei assim, aquele ódio que saía dos olhos dela se transformou imediatamente em pavor. Deus é minha testemunha, eu nunca vi ninguém com tanto medo em toda a minha vida. Aquele demônio estava tremendo dentro dela, ele tremeu o corpo dela como uma folha seca. Ele fez assim, ele encolhia na cama o corpo dela. Ah! Ah! Ele gritava assim, ele apontou o dedo assim, tremendo. Eu estou vendo Jesus, você está cheio de Jesus. E eu lembrei que 30 segundos antes, mais ou menos, 1 minuto antes, eu tinha falado só no meu espírito, eu estou cheio de Jesus, e é Jesus que vai expulsar esse demônio, não sou eu, é Jesus. Então, naquele momento, eu falei, você está falando a verdade.
E é esse Jesus que você está vendo, que te ordena, saia dela e não volte nunca mais. Falei baixinho assim. Quando eu falei, ele saiu dela, mas jogando o corpo dela para cima, com um grito assim. Ah! Quando ela desceu sentada, e pela primeira vez na minha vida eu ouvi a voz dela. Ela olhou assim, meu Deus, onde eu estou? Ela viu a multidão. O que aconteceu? Quando o marido dela, que estava aqui ao meu lado, viu que ela estava ali perto, ele começou a chorar. E começou a chorar. Eu sei que o medo abre a porta para o demônio, e ela não tinha Jesus. Se ela ficasse com medo, o demônio podia voltar. Então, sentei rapidamente ao lado dela e falei, Edneuza, não fique com medo. Você estava sendo horrivelmente oprimida pelo demônio, mas Jesus te libertou. Eu falei, Edneuza, você não quer entregar a sua vida para Jesus? Aí foi a vez dela chorar. Ela começou a chorar. E ela chorando disse assim, sim, eu quero entregar a minha vida para Jesus. E ela ainda chorando apontou para o marido, ela falou assim, você também tem que entregar a vida para Jesus. Ele falou, eu sei, e eu também quero entregar minha vida para Jesus. Aí eu falei para os dois, então agora todos os dois vão repetir essa oração comigo, entregando sua vida para Jesus. Aí o pastor falou assim no meu ouvido, falou, pastor Eibe, por que você não faz um apelo geral? Aí eu fui olhar para a multidão, irmãos, eu nunca vou esquecer a cena que eu vi. Literalmente a multidão estava assim, olha. Aí eu falei para o pastor, boa ideia. Aí eu fiquei em pé, já que a boca estava aberta, eu enfiei a palavra. E eu falei, quem quer entregar a vida a Jesus junto com esse casal aqui? Muita gente entregou a vida a Jesus. E todo domingo, e um caminhão lotado de um dos vizinhos que também converteu por causa desse milagre, lotava o caminhão dele para vir para a igreja. Lotava, era dia domingo que 50 pessoas daquele bairro convertiam. Todo domingo estava convertendo tanta gente. Aí eu fiquei sabendo o que aconteceu. Saiu um boato lá no bairro de Santarenzinho. Aquele demônio horrível que saiu dela está procurando outra pessoa. Quem não entregar a vida para Jesus, ele entra. Hoje nós temos uma igreja poderosa, um campus poderoso lá no bairro de Santarenzinho. Dê para Jesus uma forte salva de palmas.